Cara, vamos lá. Dia pós-derrota, eu tinha me esquecido como era gravar em dia pós-derrota, hein? Olha só que coisa. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Peço que você deixe um like aqui embaixo. Ah, Gabriel, vai continuar gravando com esse cenário, dessa maneira? O cenário tá diferente? Então, não. É só porque eu não tive tempo de desarrumar as coisas aqui no estúdio, né? Depois da derrota do Fluminense. Enfim, fui correndo, fazer live no canal 20, enfim. E acabei não desarrumando, mas o cenário assim fica legalzinho também, né? Seguinte, tá? Baixa um futebol. Você vai ter muito assunto para poder saber durante essa semana. Gabriel, por quê? Porque, meu amigo, vamos lá. Tem Libertadores na próxima terça-feira. O OneFootball tem, na Comebol Libertadores, os lances ao vivo. Enquanto tá rolando a partida, você consegue abrir o aplicativo e ver o lance que acabou de acontecer. E isso pode ser muito interessante para você no jogo de terça-feira, beleza? Então já tô te avisando logo, porque o jogo só acontece, né, como eu falei, lá na terça-feira, mas você já pode ir baixando agora, se familiarizando com o aplicativo e, claro, vendo também toda a repercussão da derrota deste sábado do Fluminense para a equipe do Fortaleza. E a gente começa essa repercussão também aqui, né, no Raiz Tricolor, falando um pouquinho sobre a coletiva do Fernando Diniz. O Vitor Lessa publicou no canal dele de que o Fernando Diniz pistolou geral no vestiário. E acho que já dava para poder meio que saber disso, né? Dessa pistolada gigantesca do Fernando Diniz, principalmente pela forma como ele estava no... como é que eu vou falar ali? Na beira do campo. A forma como ele estava na beira do campo após a partida. O Fernando Diniz estava transtornado, ele já estava fazendo o grupinho com o Wagner Bertelli, com o Eduardo Barros, enfim. Então, toda uma situação que, obviamente, chamou muita atenção e com certeza o Diniz ia vir pistolaço. A gente vai botar aqui na tela agora um trechinho da coletiva do Fernando Diniz. Tem uma ou outra pergunta que foram bem interessantes. Não tinha repórter do Rio de Janeiro, até onde eu vi, o GE, que normalmente é quem manda repórter lá para Fortaleza, né? Quem manda repórter para os outros lugares. Não mandou, né, nesse jogo, pelo que eu entendi, não mandou. E aí, enfim, então as perguntas foram todas viradas também e mais focadas pelos repórteres de Fortaleza, que obviamente são repórteres, são competentes, etc. Mas tem aquele detalhe, né? Tipo assim, não foi perguntado sobre poupar o time, não foi perguntado diretamente coisas que a gente gostaria de saber. E a culpa disso é de quem? É da Globo? É da Tupi, que não manda, Rádio Tupi, que não manda repórter? É do jornal O Globo? É do Lance? É do Raiz Tricolor? Também. Né? Porque por isso que a gente está em todo jogo fora, também para poder trazer uma informação de qualidade que, enfim, se os outros veículos não vão, a gente vai. Não fui nesse. Não me arrependo porque não tirou a minha sequência de vitórias, né? Mas, enfim. Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Diniz e a gente... Eu vou ouvir enquanto eu tô aqui também, né? Que aí qualquer coisa eu dou um pause aqui para poder falar alguma coisa. Mas vamos focar. O Fernando Diniz tá com assoviozinho aqui, ó. Até assoviozinho. Vamos lá, vamos para a coletiva do Fernando Diniz. Meu nome é Evandro Soares, sou da Rádio Expresso FM. Surpreendeu o time do Fortaleza hoje, professor? Não, primeiramente, boa noite. De maneira alguma. É um time muito bem treinado, apareceu outras vezes, competente, com bons jogadores e não surpreendeu. Simplesmente jogaram melhor que nós e mereceram o resultado. Boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Você falou que não me surpreendeu, mas eu queria saber dessa questão do embate. Todo mundo fala da semelhança entre o seu estilo de jogo e o estilo de jogo do Vojvoda. Esse eu vou passar um pouquinho, porque é uma pergunta sobre o estilo de jogo do Diniz e do Vojvoda e tal, e ele acha que não tem muito a ver, né? O Diniz sempre que é perguntado sobre semelhança do estilo de jogo dele com o outro, ele fala que não tem muito a ver. Por você como um dos favoritos a ganhar o título do Campeonato Brasileiro Série A. Você vê desse jeito? Você vê que a sua equipe tem esse diferencial? Essa resposta do Diniz mostra o quão com raiva ele estava no jogo de hoje, né? No caso, no jogo de ontem, para você que tá vendo isso daqui no domingo já. Eu acho que não tem, já falei isso mais de uma vez, não tem muitas boas equipes. O Fluminense, para ter chance, tem que jogar diferente do que jogou hoje. Não pode ceder tanto contra-ataque.
tem que marcar melhor, como a gente tinha feito até então. A gente estava conseguindo bons resultados porque a gente jogou de uma maneira diferente, não é na questão das trocas de jogadores, não foi isso que mais pesou, não. Foi que a gente hoje jogou de uma maneira com menos concentração do que devia. O Diniz falou de poupar sem falar de poupar, né? Se você for parar pra ver, ele fala isso. Não foram as trocas de jogador, não foram os jogadores, a mudança, né, do time, etc., que fez diferença hoje. Foi a falta de concentração. Isso pode soar como arrogância, né, do tipo, a gente venceria mesmo com o time. Não foi porque a gente botou o time reserva. O time reserva nosso vence o Fortaleza também. E tal, foi porque a gente jogou mal. E, obviamente, não é, né? Até o Diniz, numa outra resposta, não sei se eu vou colocar aqui ainda, mas numa outra resposta, o Diniz fala, não, a gente não jogou sozinho, a gente jogou contra um outro time que é bem treinado, bem que soube explorar os nossos problemas. Mas também, vamos lá, vamos concordar com o Diniz também. Mesmo quem jogou, talvez boa parte dos erros de concentração que ele está falando foram cometidos também pelos jogadores titulares, né? Se você pegar ali o André, falha, você tem um segundo tempo horroroso do Alexander, e que tem um erro do Alexander que é pura falta de concentração, onde ele vai dominar a bola do lado esquerdo e perde. Tem o erro do Nino no lance do gol ali, eu não sei se é exatamente concentração, mas assim, são dois que me chamaram mais atenção. O Ganso erra um passe também no segundo tempo que provoca um contra-ataque e acaba não saindo gol e tal. Você fala, pô, Gabriel, mas aí só eles erraram? O Pirani não errou. Errou, mas não foi erro de concentração no meu caso do Pirani, acho que foi falta de bola mesmo, né? Se dedicando menos no retorno defensivo que queria e errando muito. Geralmente erra na questão do passe. Boa noite, Lucas Silva. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, no sentido de que teus jogadores, como um todo, em entrevistas concedidas por eles sempre falam que você exige muito do atleta as tentativas. E hoje, de fato, a gente viu que o Fluminense tiveram muitos erros, principalmente na fase de construção, ao meu ver. É uma equipe que tem muita posse, né, em outros jogos, é uma equipe que preenche muito bem o meio-campo. Esses erros foram motivados apenas pela falta de concentração? Claro, do outro lado tem um adversário que mordeu muito a equipe. Nessa pergunta aí agora. Para, de fato, roubar essas bolas o mais rápido possível e fazer essas transições, como você bem pontuou. Só a falta de concentração foi o que motivou esses erros da equipe do Fluminense hoje, principalmente no setor de criação? A concentração foi um dos elementos cruciais e jogaram muito bem. Tem duas equipes jogando. Não é uma equipe que não faz nada sozinho. O Fortaleza soube marcar e a gente também soube errar. Essa frase eu achei crucial para o entendimento de que o Fortaleza foi bem e o Fluminense errou muito. Foi só o erro do Fluminense que... Não, o Fortaleza também foi bem, seria um jogo duro e tal. Mas se o Fluminense errou muito sozinho, o Fortaleza levou ao erro, a gente vai ouvir o Voivoda falando também, mas eu gostei dessa autocrítica aqui no geral, né? Até porque o Diniz errou muito também. A gente, acho que ele tem que se incluir nisso também. Errou hoje muito mais do que a gente deveria errar. Não foram erros difíceis de serem corrigidos, são erros de falta de concentração. Então, não teve nada que as bolas que o Fluminense errou que originou os gols do Fortaleza foram passes simples, tomadas de decisão simples. Então, tem as duas coisas. O Fortaleza soube se aproveitar de erros que a gente rotineiramente... E aí, muita gente vai falar, mas a escolha do Gabriel Pirani, eu não sei o que. Cara, olha essa matéria que eu achei no jornal UOL, no portal UOL. Quando o Pirani chegou. Novo reforço do Flu foi convencido após receber ligações semanais do Diniz. O Pirani, ele foi um cara muito pedido pelo Diniz. Então, assim... mas o Diniz usa muito, não sei o que ele vê. É isso aí que ele vê. Ele gosta do Pirani, ele pediu o Pirani. E é interessante até ele fala em um momento, não sei se está nessa matéria aqui, mas que ele fala do tipo, de que o Diniz vira para ele e fala que aqui ele daria certo, aqui ele funcionaria, alguma coisa desse tipo, assim. Então, né, querendo ou não, vão ter escolhas desse tipo, né? Confiança do treinador e tal. Boa noite. Queria que você tentasse sair um pouquinho do comando técnico do Fluminense para analisar o jogo como um cara que é jogador e que gosta de futebol. Porque... Essa pergunta é interessante, eu vou até cortar para ir direto para a resposta, mas basicamente o cara pergunta se o Diniz achou que o jogo foi bom. Porque... O Vasco e Palmeiras também, recentemente, que foi jogos bons, né? O jogo, assim, da qualidade do jogo do ponto de vista do treinador, a qualidade do Fluminense não foi boa. A gente errou muita coisa. Do ponto de vista do torcedor foi bom, porque saíram 6 gols, podia ter saído mais. Mas eu não sou torcedor, eu sou técnico. Então, da qualidade do jogo, da parte técnica,
o Fluminense cometeu muitos erros que não são passíveis de serem cometidos sem você pagar uma conta alta, como a gente pagou hoje. Então, assim, a gente jogou desde as nossas características, mas cometemos muitos erros. Da qualidade do jogo em relação ao torcedor, obviamente, muita emoção. E que não é qualidade, né? Você tá falando de jogo legal de assistir, não necessariamente qualidade, né? Jogo com muitos gols significa normalmente que as defesas não foram boas. E você fala de qualidade, né? Não, o público, a torcida do Fortaleza estava aí, prestigiou a equipe deles, mas da qualidade técnica e tática, a gente teve muito abaixo. Acabou a coletiva, na verdade, né? Eu vou abrir aqui a coletiva do Vojvoda. A primeira resposta dele é muito interessante para a gente poder entender um pouquinho do que o Fortaleza pensava para esse jogo. Que A primeira ou tem segunda, não sei se é a vontade segunda. de finalizar e hoje tivemos muitas Ele tá falando do time finalizações, dele, né? finalizações muito claras também. Acho que tanto no primeiro como na segunda parte o Fortaleza, a pesar de no ter o control de jogo a partir de la pose de bola, muchas veces el juego lo podemos controlar a través de las finalizaciones siendo verticales, agresivos y en este partido también con contundencia. Boa noite, foi. Essa fala do Vojvoda é muito interessante. E por que eu separei ela, né? Porque às vezes o Fluminense acha que ter a bola é controlar. E ok, é uma forma de controle de jogo, né? Mas o Vojvoda falou isso e eu fiquei pensando, realmente, cara, o Fortaleza controlou a partida. O Fortaleza controlou a partida sem ter a bola. Talvez seja um dos melhores times de contra-ataque no Brasil hoje, seja o Fortaleza. É o tempo todo jogando assim, não só jogando assim, né? Propõe jogo também e tal. Mas assim, é um time que vem à minha cabeça. Fortaleza, eu já penso na velocidade, contra-atacando. Seja com o Pikachu, com o Guilherme, que entraram, seja com o Moisés, com o Thiago Galhardo, com o Bruno Pacheco, o Tinga, os laterais, agora com o Caleb, Pochettino, são muitos jogadores agudos e verticais. E o Vojvoda soube bastante utilizar isso. Para poder fechar essa sequência de entrevistas, o Ganso no pós-jogo, eu assisti logo entre o final da transmissão, né, nossa aqui no Raiz Tricolor, e o início da live pós-jogo. Olha o que o Ganso fala. Jader, tô por aqui com o Ganso, né? Hoje Aí só precisa funcionar aqui, né? o Fluminense sofreu 4 gols. Só na temporada tinha sofrido 10, né? Só hoje sofre 4. O que é que não funcionou na defesa de hoje? Você foi um... Né, aí vai precisar funcionar, né? Não funcionou, pelo visto, né? Não funcionou na defesa de hoje. Você foi um dos jogadores que foi poupado no primeiro tempo, entrou no segundo tempo, mas ainda assim não conseguiu reverter o placar. Você citou bem. Acho que não funcionou a nossa marcação. A gente marcou muito mal hoje. Sofremos 4, mas poderíamos ter sofrido muito mais. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir para terça-feira não acontecer contra o River. Esse resultado impacta negativamente para terça-feira ou o foco total agora no River? Não, agora já tem que trabalhar de novo. E terça-feira já tem mais outra decisão para a gente vencer. Vamos lá, tá aprovado, né? O Ganso falando sobre os erros que geraram os contra-ataques. Acho que até aquele momento, acho que o Diniz só tinha conversado no vestiário no intervalo, né? Não tinha conversado no final do jogo, né? Nesse momento aí com o Ganso. E acho que a gente vai discutir muito aqui sobre Guga, vai discutir muito, mas um fato que estourou muito na defesa, erros que geraram contra-ataques. De minha parte, tá? De minha parte. Fico com raiva na hora do jogo, quem viu a transmissão sabe, etc. É a forma, né, assim, que cada um lida com raiva de uma maneira também. Enfim, a gente fica irritado por causa do jogo, etc. Mas perdemos um jogo do Brasileirão, que talvez seja onde mais tenha para recuperar. Gabriel, mas era para ter poupado contra o Paysandu. Eu concordo com isso tudo. Mas talvez o lugar que é onde mais tem esse tempo para recuperar, que o dano seja mais reversível, seja no Brasileirão. E a gente perdeu um jogo que é muito difícil. Fortaleza no Castelão. A gente não perdeu ponto bobo. A gente perdeu um ponto difícil, complicado de conquistar. E ainda somo a isso o fato de a gente ter perdido. Se a gente ganhar o River e o Vasco, a gente vai estar na outra segunda-feira falando bem assim, só perdeu o jogo que a gente estava com o time reserva. Então, enfim, o Phil falou um negócio na live pós-jogo nossa, do Canal 20, e eu tendo a concordar. Quem mais deve ter ficado irritado com esse resultado foi o River Plate. Por quê? Porque o Fluminense agora vai vir babando para jogar contra o River. Porque sabe que dentro de casa vai ter que ter essa disposição. Pode prejudicar em alguma coisa na venda de ingressos pro Vasco? Acho que não. Acho que não, porque tem o jogo contra o River. Se tiver algum problema contra o River, talvez a gente veja um desânimo
mais assintoso. Mas o foco total nesse momento é o jogo do River Plate nessa terça-feira. E esse daqui é o vídeo repercutindo, né, tudo que foi falado após o jogo contra o Fortaleza. Ficam as lições, né? Ficam as lições. O Fluminense talvez tenha elenco. O Fluminense tem elenco, tem bons jogadores no banco, etc. Mas montar um time reserva do Fluminense não é tão fácil. Algumas posições são muito carentes. Muito carentes mesmo. Enfim. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.